via os problemas e tinha uma saída. Aí a gente viu algumas formas de programação. A gente começou com programação estruturada. Essa programação estruturada, ela era etapa por etapa e ela era muito de algoritmos, né? Algoritmo. Aí depois a gente começou a ver uma programação que ela é mais cíclica. Ainda é uma programação estruturada, mas ela tinha laços de repetição. Laços de repetição. Aí a gente começou a ver que essa programação estruturada não era suficiente para o que a gente queria para resolver problemas complexos. Aí a gente viu a programação orientada a objeto, que ela tratava com classes, objetos e abstrações, né? Então, isso tudo foi na primeira etapa do nosso projeto, a primeira etapa, né? Que é os fundamentos. Aqui a gente aprendeu o básico para a gente trabalhar com a linguagem. Eita, eu comecei aqui, eu percebi que eu não comecei a gravação. Elson, tu pode começar a gravação? Já fiz isso já, José. Pode ficar tranquilo. Então, isso foi o que a gente viu na primeira parte do nosso curso. Agora a gente vai começar a entender e para que a gente aprender esses conceitos e aplicá-los eles nas práticas. Essa segunda etapa do curso, a gente vai trabalhar com bibliotecas matemáticas. Tá? Aqui a gente vai começar a ter algumas noções de algumas bibliotecas matemáticas que podem nos ajudar a resolver problemas mais complexos. Tá? A biblioteca que a gente vai estudar hoje é a biblioteca NumPy. Tá? Essa bibliotecazinha aqui, ela assim, tem bastante coisa nela, mas eu quero começar para vocês poderem entender, revisando uma coisa que eu falei para vocês, tá? Que é o quê? Vocês lembram que eu falei que no Python a gente tem listas, né? Lista. No Python, as listas, elas são tratadas como objetos. O que é isso? Se eu tenho faço assim, ó. A recebe isso aqui no Python. 1, 2, 3. Isso aqui, no seu computador, você vai ter a memória. Vou desenhar aqui a memória. Você vai ter a memória e você vai ter os endereços. Os endereços são as posições. Aí vai tipo de 0, que bem de grosso modo. 1, 2, 3, 4. O que acontece? Quando você cria uma lista no Python, essa lista é um objeto, por natureza, que tem os atributos 1, 2 e 3. Então, eu posso estar, o 1 pode estar aqui nesse espaço da memória. O 2 pode estar aqui. E o 3 pode estar aqui. Tá? Como é um objeto, é alocado dinamicamente. Dinâmico. Aí eu tenho, de forma, vamos dizer, abstrata, eu vou ter como se fosse bolinhas e eu apontando quem é o meu próximo da lista. Então, eu começo com 1, 2, 3. No Python, quando a gente trabalha com listas, é assim. Só que isso tem um problema. Quando você tem um grande número de dados, vamos dizer assim, se eu tenho 10 mil dados num array, se eu quero fazer a soma desse array, eu vou ter que passar um por um aqui, ó. Tchuk, tchuk, tchuk. Isso aqui demora muito e gasta muito memória, tá? E processamento. Para dados pequenos, é rápido. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Que é a biblioteca que o NumPy traz, que facilita e agiliza bastante o processamento das coisas. O NumPy, ele agrega os valores em estruturas que a gente chama de arrays. Tá? Quando você for na aula lá, na aula de listas, vai estar lá arrays, porque a estrutura básica que cria as listas é baseada na ideia de arrays, que é da linguagem mais de baixo nível, como C. O que o array faz? Em vez de você colocar em lugares aleatórios os dados, você coloca eles um abaixo do outro na memória. Você força isso a acontecer. Quando isso acontece, você consegue fazer operações mais rápidas com esses números. É mais fácil somar, por exemplo, esses números, porque eles estão fisicamente perto. No caso aqui das listas, eu coloquei aqui, eles estão pertinho, mas geralmente eles estão em cantos muito separados da memória. Essa memória que a gente chama de heap, que é monte. É como se eu pegasse um balde e colocasse tudo aqui dentro, separado, misturado. Aqui a gente chama de stack, que é pilha. E aqui é como se eu estivesse colocando realmente uma pilha de cartas já arrumadinha, separada. Então é mais rápido eu trabalhar com um stack para dados grandes do que com a heap. Então quando você cria um objeto do NumPy, que é a biblioteca que a gente vai trabalhar, a gente está nada mais que convertendo uma lista em um array. Vocês estão conseguindo entender isso, pessoal? Tá complicado? Não vai entender? Beleza. Vamos lá. Então, NumPy é uma abreviação para Numerical Python. É uma biblioteca essencial para computação numérica. Ela fornece muitas coisas úteis para análise de dados, para inteligência artificial. Por que a gente usa? Porque ela é muito mais eficiente,
ela tem algumas funcionalidades avançadas e ela é muito popular e ela faz parte de muitas outras bibliotecas de análise de dados. Tá? Então, ela é a base de muitas bibliotecas de análise de dados que implementa esse array. Ela implementa um array de linguagens de baixo nível e uma linguagem de alto nível, por isso que ela é muito utilizada, a NumPy. Tá? Como é que a gente faz para poder usar o NumPy? Primeira coisa, se você não tem o NumPy instalado, vou abrir aqui meu VS Code, vou fechar aqui essas datas que não estão usadas. Então, uma travadinha aqui, eita, acabei fechando mais do que devia. Pronto, prontinho. Então, quem não tiver o NumPy instalado na sua máquina, a biblioteca, para instalar a gente usa o pip install, tá? Então é só digitar. Deixa o terminal abrir aqui. Eu vou abrir só um minutinho, está um pouquinho lento. Aqui, pronto. Aqui vai o terminal, você coloca pip install NumPy. Desse jeitinho, pip install NumPy. Aí você dá um enter. Como eu já tenho essa biblioteca instalada, ele vai pular, né? Aí ele vai buscar a biblioteca. Taranã. Como eu já tenho, ele não vai buscar, né? Não vai baixar. Mas vocês, como vocês não têm, vocês instalam assim, bem simplesinho. Pip install NumPy. Ele já vai buscar e vai fazer tudo certinho. Pronto. Aí como é que a gente usa? A gente dá um import. A gente manda importar NumPy. Aí eu vou dar um apelido para o NumPy, porque toda vez que eu quiser usar, vocês lembram, né? Que como é um objeto, eu vou ter que referenciar, ó, NumPy, ponto. E como é muito grande o NumPy, a gente dá um apelido para ele usando um S. Ó, importe o NumPy com o nome de NP. É isso que eu estou dizendo. Isso é muito comum de vocês verem, tá? Então, vou criar uma lista. Uma lista vai ser números. 1, 2, 3, 4, tá? Isso aqui é uma lista. Se eu der o type aqui, ó, type, lista. Eu vou aumentar um pouquinho a letra para vocês enxergarem melhor, tá? Eu vou rodar aqui, run Python file. Ó, é uma lista, tá vendo? Agora, se eu faço assim, ó, essa minha lista agora vai virar um array. Array vai ser igual a np, que é o NumPy, ponto. Vou chamar um método agora array. Então, vou mandar ele virar a lista, virar um array, certo? Vou rodar o código e agora eu vou printar o tipo R, certo? Run Python file. Então, ó, NumPy NDArray. Então, isso aqui é o mesmo dado. Se eu printar a lista, ó, print lista, ó, lista, 2 pontos, lista, printar o array, print ar, 2 pontos, ar. Se eu printo a lista e o array, eles têm o mesmo dado. Ó, eles têm o mesmo dado. Mas você vê que, por exemplo, aqui a lista é separada por vírgula. O array não. Tá? Tem um elemento do array. Então, vamos aqui, ó. Importei o NumPy, SNP, eu tenho os dados, eu estou criando um array dos dados. Crio o array, tem um array, ó. Array dos dados. Como é que a gente consegue pegar um elemento desse array? Se fosse a lista, a gente conseguia print lista 0 assim. A gente conseguia. É a mesma coisa. Ó, print array 0. Tá? Eu estou acessando o elemento. Mesma coisa. Mesmíssima coisa. Qual a diferença de um para o outro? Isso aqui é muito mais rápido do que fazer isso aqui. Tá? É muito mais rápido. Então, partindo dessa base, a gente pode construir uma ideia que listas, elas são, em essência, de uma dimensão. Tá? Você não tem como construir listas na memória de mais de uma dimensão. Você pode fazer o quê? Você pode construir listas de listas, certo? Isso aí você consegue. Mas para você acessar cada lista, você vai ter que fazer percorrendo as outras. Então, se eu quero acessar, tenho 3 listas que estão encadeadas. A lista 1, lista 2, lista 3. Aí, aqui eu tenho uma lista 1. Para eu chegar na lista 3, eu tenho que percorrer a lista 1, percorrer a lista 2, aí que eu percorro a lista 3. Que, na memória do jeito que é implementado, você não tem como percorrer. Já no NumPy, não. No NumPy, a gente consegue criar coisas assim. A gente consegue criar arrays bidimensionais, por exemplo. Que você vai ter na memória, por exemplo, coisas como essa, tá? Isso daqui, eu consigo acessar cada índice desse. Porque lembra que a gente fazia para acessar mais de um, a gente tinha que percorrer for, i, aí for, j, para a gente poder acessar cada índice. Aqui não, a gente consegue acessar diretamente. Então, a gente pode ter de 0, na verdade, de 0 a n dimensões em um NumPy array. Tá? No NumPy a gente pode criar isso. Vamos para o exemplo. 0 dimensão.
Então, você cria uma zero dimensão com um único elemento. Se você criar e colocar esse ndim, ele vai dizer qual a dimensão desse array. Então, ó, 10 ndim. Eu estou pegando o atributo ndim desse array. Ele vai me dizer, ó, 0. Tá aqui. Se eu fizer, ele tem 0. Não tem nenhuma dimensão. Aqui eu tenho como se fosse um array aqui dentro, construindo. Aí vai me dar uma dimensão, tá? Uma dimensão. Aqui eu tenho 2. Veja só, eu tenho um array maior. Eu tenho 2 dentro deles. Como eu faço na lista. Mas aqui ele sabe que eu tenho 2 dimensões. Lá não. Se eu fizer... Lá na lista eu não tenho essa informação que tem 2 dimensões. Ele não conhece. Não tem essa ideia de dimensão. O NumPy ele entende, tá? Se eu tiver mais dimensões, por exemplo, aqui 3, eu coloco, ó, vejam só, um array maior, outro array, eu estou na terceira dimensão, agora eu vou para a terceira dimensão, porque vai ter os dados. Então, eu consigo ter essa ideia de dimensão. Então, ó, posso até ter mais aqui, ó. Aqui vai ter 0 dimensões, 1 dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões. Quando eu imprimo os valores, ó, 0, 1, 2, 3 dimensões. Vamos tentar enxergar como é esse array, por exemplo, de 3 dimensões. Print 3 dim. Pode falar. Professor, eu não consegui entender o que faz ter primeira dimensão, segunda dimensão. Porque, tipo, não é um número de listas, né? Não. Ó, vou pegar aqui e tentar deixar maior em algum lugar para vocês verem. Vou fazer assim como é que eu faço. Pronto. Ó, veja só. Se eu pego e conto aqui, ó. Eu abri, isso aqui é a chamada do método. Eu tenho 2 parênteses. Ó, 2 parênteses. Isso aqui eu estou dizendo, ó, a primeira dimensão eu criei, a segunda dimensão eu criei, na terceira dimensão, que abrange esses valores aqui, eu vou colocar todos os meus arrays que estão lá. Então, isso aqui é o array da primeira dimensão, da segunda, da terceira, e, no caso, eu tenho 3 elementos em cada dimensão aqui. Ó. Se eu imprimir para vocês, ó, o array, que é que eu estava fazendo, fica melhor de vocês enxergarem. Ó, tá vendo? Ó? Eu tenho esse array aqui, certo? Que ele tem 2 valores. E eu tenho esse outro array aqui, que tem 2 valores. Mas ele está na terceira dimensão. Ele enxerga porque eu tenho 1, 2, todos esses dados que estão aqui estão na terceira dimensão. Se você pegar, ele sabe a dimensão que ele está pela quantidade de de chaves que você está... Chaves não, colchetes, né? Que você está colocando. Ó, em uma dimensão, em 0 dimensão, eu não tenho nenhum desses negocinhos aqui. Em uma dimensão, eu tenho 1. Ó. Em 2 dimensões, eu vou ter 1. Agora eu vou ter o 2. Em 3 dimensões, eu vou ter os 3. Ó. Tá vendo? Ó? Mas aqui dentro, eu tenho um array de 2 dimensões. Aqui eu tenho um array de 2 dimensões. Que no conjunto, ele forma o de 3 dimensões. E assim por diante, até ter n dimensões. Esse formato que tem aqui, quantos arrays vai ter aqui dentro, em cada dimensão, é o conceito que a gente vai ver de shape, que é forma, tá? Então, um array, NumPy, tipicamente, ele vai ter uma dimensão e vai ter um shape, que é a forma que o dado vai ter atribuído. Aí você pode modificar esse shape na memória. Não sei se responde que tu perguntasse. Na memória, esse negócio vai dizer como é que eu vou guardar o dado, pertinho um do outro. Se vai ser uma dimensão, 2, 3, por exemplo, shape, ele vai guardar numa tabela assim, na memória. Por isso que ela é muito mais eficiente. Eu não sei se respondeu a pergunta. Eu entendi. Obrigada. Eu não sei se respondeu a pergunta, mas tá aí uma resposta. Ó, aí o que é legal? Se eu pego, por exemplo, esse array aqui de 2 dimensões, tá? Aqui, ó, 2 dimensões. Eu tenho esses 2, né? Eu não poderia fazer esse tipo de operação em uma lista normal, que eu acessar na primeira dimensão o índice 0, na segunda dimensão o índice 2. Vou até pegar aqui de volta esse array, para ficar mais difícil vocês verem. Eu não tenho como fazer esse acesso direto na memória, sem fazer os loops, as coisas, lá na lista. Aqui eu tenho, ó, eu vou pegar do primeiro array a segunda posição, 0, 1, 2, 3. Eu tenho que responder o 3, ó. Faço acesso direto àquele elemento onde está. É como se fosse uma tabela mesmo. Eu consigo dar um valor diretamente que eu quero pegar. Lá na lista você tinha que interar por dentro desse daqui para você poder pegar o valor. Todos eles. Aqui não. Se eu quero, por exemplo, acessar esse aqui no 3 dimensões, ele vai, ó, na primeira dimensão, ele vai pegar o índice 0. Deixa eu pegar aqui. Na primeira dimensão, ele vai pegar o índice 0. Então, primeira dimensão, ele pega esse PK. Na segunda dimensão, ele vai pegar o índice 1. Então,
0, 1. Então ele vai pegar nesse cara. Na terceira dimensão vai pegar o 2. 0, 1, 2, 3. Então ele tem que pegar o número 6. Número 6, tá? Vejo que não existe a terceira dimensão se aqui não tivesse 2 elementos, tá? Porque ele precisa de 2 elementos para criar a segunda dimensão. Não é como numa lista que a gente coloca um dentro do outro. A dimensão é dada por isso. Professor, Oi. voltando aí ao exemplo anterior. Sim. Se você botar aí no lugar do 0 aí, você botar 4, ele vai lá pro último, onde tem 10, 11 e 12, não é isso? Não. Ele vai dar um erro. Botar 4 aí. Ele vai dar um erro. É isso que eu tô falando. Isso aqui é... Eu entendi que o primeiro elemento corresponde a aspas rosa. Isso. Então aqui só tem, 0 e 1. Ah, sim, Não é tem. 0, 1, 2 e 3. Ah, seria 3 aí, no lugar do 4. Não, seria 2. Não? Seria 2? É isso que eu tô falando. 2. Ah, tá. Tem Quando eu 2 entendi, na aí. primeira dimensão. É isso que eu tô falando. Por que tem 2 na primeira dimensão? No caso, tem 0 e 1, né? Esse aqui ele vai ter esse número, que vai ser o 12. Mas o 2, por exemplo, eu não tenho. Eu tenho 2 arrays na primeira dimensão. Ah, sim. Ah, que equivale ao colchete azul, né? Aqui, Aqui é esse roxinho. Aqui, são os 2 arrays que estão na primeira dimensão. Eu tenho Certo. 4 arrays na segunda dimensão, mas cada dimensão associada a ela mesma. Ok, valeu. Por exemplo, se eu quero pegar o segundo elemento na primeira coluna, pega aqui, eu tenho um array com 2 dimensões. Então, eu tenho uma dimensão eu tenho um array na primeira dimensão e 2 arrays na segunda dimensão. Então, eu pego o valor. Aqui, eu vou pegar o array na primeira dimensão, o array 0, esse aqui, o elemento 1 e o 2, o 6, é o que a gente acabou de fazer, tá? Conseguiram entender isso, pessoal? Eu sei que é meio confuso. Bem confuso. Oi? Não, eu tô dizendo que é bem confuso, de fato. De fato, é bem confuso. É diferente, né? Para vocês entenderem, vocês podem conseguir também acessar valores negativos, tá? Valores negativos, ele vai de trás para frente. Então, se eu pego menos 1, ele vai pegar o último array, tá? Então, aqui, ele vai pegar o 10. No primeiro, então, tem um 0, na dimensão 0, eu vou pegar o array 1, é esse. Na dimensão 2, eu vou pegar o segundo, o último elemento. Tá? Eu posso fazer o que a gente chama de slicing. O que é o slicing? O slicing é fazer um intervalo. Posso pegar do 1 ao 3. Aí ele pega 2 elementos, o 7 e o 8. Tem algumas coisas que são muito úteis para a gente, que são criação de arrays. Tá? O que a gente pode fazer? A gente pode criar arrays de elementos zerados, por exemplo. Vou criar aqui, tá? Mas eu posso criar assim, elemento de 0. Eu vou criar, num np.zeros, vou colocar 3 elementos, tá? Ele vai criar na dimensão 1, 0. Ele vai criar na dimensão 1 3 elementos zerados. Se eu quero em 2 dimensões, eu coloco mais um parênteses, eu vou dizer, quero que tenha 2 dimensões com 4 elementos. Um Python file. Então, eu tenho 2 dimensões com 4 elementos em cada uma. Eu posso criar com np.ones. Eu vou criar com 1 de 6. Um Python file. Aqui, ele cria elementos com 1. Eu posso criar elementos aleatórios. Vai receber np.range. Arrange, na verdade. Arrange com 6, sei lá. Print array. Run Python file. Aí ele criou aqui de 1 a 6, na verdade. Os elementos arranjados. Eu posso dizer que eu quero que vá pulando de 2 em 2. Ele retorna o vazio, né? E tá faltando isso aqui. Pronto. 6 dimensões de 2 em 2. O que tá errado aqui? Não entendi. Não entendi. De fato, não entendi. Era para ser assim. Deixa eu ver como tá no exemplo. Tá. Esse de cá, ele pega os valores do elemento, o arrange. Acho que ele não tem como você ir pulando. Aí tem o Limpscape. Aí esse aqui sim você pode ir dizendo como é que você vai criar a relação linear. Tá? Então, para não confundir vocês, eu consigo criar um array com zeros, consigo criar um array com uns, eu consigo criar arrays vazios. Quando eu crio vazio, ele cria aleatório. Tá? Ele não cria sem número, ele cria com números aleatórios. Esse empty, que é vazio. Aí eu tenho o arrange, que ele cria numa range, ou seja, num intervalo. Por exemplo, eu coloco 5, de 0 até 5. No caso,
0 até 4, né? 6, 0 até 5, e assim por diante. E eu tenho esse Limpscape, pode falar. Olha, eu acho que nesse aí do Arrange que você está falando, eu acho que o step, porque eu acho que é start, stop e o step. É, A ordem. Então, acho que é o terceiro, por isso que não estava pulando, eu acho que era isso. eu não lembro se é 2 pontos que coloca. É vírgula. É vírgula, eu não sei porquê. Eu acho que esse primeiro aí é o start, o segundo vai ser o stop. Aí o terceiro, eu acho que vai ser o passo. Aí eu acho que funciona. Deixa eu ver. Ah, de fato, aqui vai criar 0 e 2. Vocês estão, tá vendo como vocês estão muito, muito inteligentes? É, de fato. 4, 6. Vocês estão muito inteligentes, tá vendo? Não? É as aulas fazendo efeito, tá vendo? Aqui, ó, de 2 em 2. 0, 4, 2. É, de fato, eu tinha esquecido que ele considera o start. Bem, deu certo que esse Limpspace, ele cria uma relação linear. Por exemplo, aqui ele vai de 0 a 10 com o número 5. Então ele cria 0, 2.5, 5. Ele vai dividindo em uma relação linear. 0, 1, 2, 3, 4. Você coloca aqui, ó, 2. Esse número. 0 e 10. A quantidade de passos. Eu vou dividir aquele intervalo nesse número de passos. Então, eu posso colocar, sei lá, 10. Ele vai dividir em 10 partes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividir em 10 partes. De 0 a 10 dividido em 10 partes. Tá? Esse Limpscape. Isso aqui é muito útil para criar gráfico, que a gente vai ver. Então, ó, é random. A gente tem, ó, o de ones, foi o que a gente fez. O de zeros, que a gente também fez. E a gente pode fazer random, que eles são aleatórios. Era isso que eu estava querendo fazer. NP, import, numpy, as. np.random 3 e 2. Aí eu coloco agora assim. Rapaz, np random. Random. Antigamente não era assim, não. Pronto. Muda muita coisa, tá, minha gente? Por isso que é sempre bom vocês olharem a documentação da biblioteca. Aí, veja, isso aqui é interessante porque eu consigo fazer um negócio que é o seguinte. Se eu der para vocês uma seed, que a gente chama, eu consigo gerar os mesmos dados aleatórios. Por exemplo, o seed 42. Se vocês rodarem esse código, ele vai gerar números aleatórios. Seed, eita, hoje esse computador não está indo com a minha cara. Pronto, ele gera dados aleatórios aqui nessa seed. Aí eu consigo dizer npy.random, vou fazer assim, random. Ele vai gerar, esse número que ele gera aqui, se você colocar com a mesma seed 42, ele vai gerar os mesmos números de vocês, tá? A ideia é essa, para, tipo, tem ambiente de teste, como a gente tá aqui em Aldous, foi por isso que criou essa seed. É uma coisa útil. Até aqui todo mundo tá entendendo? Trancos e barrancos. Beleza. Então a gente viu que o NumPy ele é um objeto, né? Que tem vários atributos, vários métodos. Uma das coisas interessantes é o conceito de visão e de cópia. O que é visão e cópia? Em grosso modo, uma visão é basicamente você pegar esse dado aqui e dizer, ó, eu só quero ver essa parte aqui do dado. Só essa parte aqui. Só quero enxergar isso. Mas eu continuo dizendo que esse dado está aqui. Isso aqui é uma visão. Eu quero ver uma parte do dado, mas o local que ele está não muda. Então, se você alterar ele vai alterar. Uma cópia, por outro lado, você tem o espaço da memória original. A cópia, você pega ele e leva para outro lugar. Por exemplo, para cá. Você faz uma cópia. Se você modificar a cópia, você não modifica o original. Exemplo. Vou importar o NumPy. Eu tenho um array original que ele está 1, 2, 3, 4. Se eu crio uma visão que é array original, que foi o que eu criei, .view, eu crio uma visão e chamo array view. Estou guardando ele aqui dentro. Eu vou modificar esse array. Eu estou modificando a view. Estou colocando numa posição 0, 100. Se eu rodar esse código, os dois, tanto a cópia quanto a original, eles vão estar com 100 modificado. Por quê? Porque a visão, você cria uma visão. Uma coisa que você para visualizar o dado, tá? Mas o dado continua no mesmo lugar. Está no mesmo lugar, essa é a ideia de visão. Quando você faz, por exemplo, uma soma você faz com a visão. Que a gente vai ver, as operações no NumPy são feitas por meio de visões. Então, se você alterar o dado, vai alterar também o seu, tá? É diferente da cópia. A mesma coisa, eu crio o array original e eu crio uma cópia. Vou modificar a cópia. Quando eu modifico a cópia, o array original se mantém. Aqui, ó. Array original, o array da cópia. Só modifiquei a cópia. Belezinha? Facinho, né? A cópia, você copia para o lugar da memória.
A visão você só visualiza, mas é o mesmo dado, está no mesmo lugar da memória. Aí a gente tem o conceito que eu tinha falado mais cedo, que é shape e reshape. A gente viu que toda array tem uma dimensão, mas essa dimensão pode ter um shape. Por exemplo, aqui, eu estou criando um array 2D, uma matriz, com duas linhas e 3 colunas. O shape desse array é 2, 3, porque tem 2 linhas, 3 colunas. É o que a gente chama. Então, se eu rodar, ó, o shape, eu tenho 2 linhas, 3 colunas, certo? Vamos criar mais algum outro. Por exemplo, se eu crio, eu vou apagar tudo aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Colocando valores aqui aleatórios. Então, ó, ele vai imprimir o shape dele. Run Python file. Aí você vê que ele dá um erro. Por que ele deu um erro aqui? Porque ele não é um array normalizado que pode ter um shape. Como assim? Ele não é da maneira clássica de criar o array. Como eu criei aqui, ó. Esse array está criado na maneira clássica. Ele tem linhas e colunas em uma dimensão. Aqui eu estou misturando dimensões. Então, quando misturo dimensões, ele não entende qual é o shape. Tá? Coloquei esse exemplo aqui de propósito. O array, ele vai ter sempre o shape, dado que ele vai estar colocado em linhas e matrizes. Então, você tem que pensar realmente como uma matriz, para você ter o shape dele. Então, cuidado para não misturar isso. Por conta desse negócio de, às vezes, a gente não tem o shape que a gente queria, existe a função reshape. Então, a gente pode pegar uma matriz que não tem o shape conhecido e a gente pode modificar para um shape de boas. Por exemplo, eu posso pegar esse array 1D e levar ele para um shape 2D, por meio do reshape. Então, ó, eu vou dizer que eu quero um array 2D com 3 elementos. Então, ó, o array original era esse, o reshape agora é esse aqui, ó. Eu modifiquei. Então, você pode pegar originais e desmembrando. Eu posso voltar esse array, mas dado que a gente vai fazer sempre o reshape se tiver elemento disponível. Eu não posso fazer, por exemplo, um array que seja array 1D.reshape 2 com 5 elementos. No momento que eu chegar aqui vai dar um erro. Por quê? Porque eu não tenho um elemento disponível para fazer isso. Não tenho a quantidade de elementos. Então usem com cuidado. O shape, ele vai dizer como fosse a linha e coluna, e o reshape você consegue modificar linhas e colunas, mas tendo em vista que sempre pense que tem que estar dentro de um objeto cabível, o shape e o reshape. Então, eu tenho a data, ó, faço um reshape, posso colocar 2 linhas, 3 colunas, 3 linhas, 2 colunas, tá? Basicamente isso, shape e reshape. Entendido isso aqui? Beleza? Uma coisa curiosa é que o NumPy, ele utiliza tipos de dados diferentes do Python. A gente consegue, por exemplo, guardar um inteiro apenas com 8 bits, ou um inteiro com 64 bits, dependendo do que você estiver fazendo. Para que é isso? Economizar memória, tá? Eu posso ter um float com 32 bits ou com 64, um complexo com 64 ou com 128. Isso vai depender do que você quer guardar de dado. Se for um dado muito pequeno, aí geralmente você vai guardar com int de 8 bytes. Então, você pode, às vezes pode ser que dê bronca quando você estiver trabalhando, pegar uma base de dados e você não está conseguindo fazer a soma de dados, porque às vezes um inteiro está de um jeito, outro inteiro está de outro. Então, é bom ver qual tipo de dado que está trabalhando e você pode corrigir. Por exemplo, aqui, eu crio um array de inteiros, eu vou dizer que o data type dele é inteiro de 32. Eu posso criar um array de floats e eu posso dizer que o data type dele é um float de 64 bits, tá? Deixa eu colocar no código aqui para vocês verem. Vou fazer a mesma coisa. Import NumPy np array vai ser np.array 1, 2, 3. dtype igual np.int32, tá? Eu posso imprimir. Ele vai criar o array normal. Eu consigo pegar o data type dele. Eu posso mudar para o 64. 64. Isso aqui é só a quantidade de memória que ele vai gastar em cada elemento. Se eu crio sem nada, sem dizer qual é o data type dele, ele, por padrão, ele coloca 64, tá? Então, às vezes, vocês podem ter uns erros meio absurdos. Pode ser o tipo de dado. Não vou mentir para vocês. Às vezes, a biblioteca NumPy dá muitos bugs que a gente não consegue achar os erros. Aí, tem que sair debugando para ver se acha onde está. Mas, na maioria dos casos, ela funciona bem. Mas, uma vez ou outra, ela dá uns bugzinhos que você não sabe o que é, certo? Então, vamos começar fazendo as operações com o NumPy, tá? Com os arrays. Vamos fazer primeiro operações de soma e subtração. Como é que a gente faz? A gente pode pegar 2 arrays, vou chamar array A
np.array e vai ter 1, 2, 3. O array B vai ter 4, 5, 6. E a soma vai receber A mais B. Se eu fizer isso, ele pega 1 mais 4, 5, 2 mais 5, 7, 3 mais 6, 9. Ele só vai conseguir fazer somas em arrays de mesmo shape, tá? Então, primeiro, o array tem que estar normalizado, ele não pode estar aquele formato malucão, tem que estar tudo certinho, para você poder ter um shape, e eles têm que ter o mesmo shape para você poder fazer a operação. Posso fazer subtração? Posso. Ó, subtrair um do outro, menos 3. Posso fazer multiplicação? Posso. Como vai ser a multiplicação? Ele vai multiplicar elemento por elemento. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 6, 18. Ele multiplica como se fosse um vetor, tá? Como se fosse um vetor multiplicando um outro por cada elemento. Posso fazer a divisão? Posso, tá? Então ele fez a divisão. É assim que funcionam as operações no NumPy. Como é que trata o zero da divisão aí, professor? Tem uma função, acho que eu até coloquei aqui embaixo, deixa eu ver se eu fiz aqui, que é sem os zeros. Acho que foi para aqui para baixo. Tá. Não apareceu aqui, mas geralmente o que a gente faz? Tá? O que eu faço quando dá erro de divisão por zero? Eu tiro aquele dado do lugar. Eu tiro aquele zero, certo? Porque como a gente está trabalhando com dados muito grandes, se você estiver querendo fazer uma divisão pelo zero, você ou ignora ele, ou você remove. Se você está fazendo uma divisão com um negócio que não funciona, ó, vou colocar aqui o zero. Você vê, dividir um pelo outro, ele vai dar o erro. Ó, ele não pôde dividir. Esse de cá, ele dividiu, ó. Vê não. Mas o de cá, ele não dividiu, porque é impossível fazer essa divisão. Se você pedir, ó, informações ao Copilot, por exemplo, cadê o Copilot? Vou pegar o Gemini. E ver aqui, vamos ver. Ele vai me dar a função aqui. Deixa eu pensar um pouquinho. Vamos ver qual a solução que ele dá. Geralmente eu removo, sabe? Quando não tem o zero, eu pego esse elemento aqui, apago esse. Mas eu sabia que tem uma forma de fazer. Eu vou colocar aqui, acho que ele deu. Mas caso aconteça e você não veja o dado, aqui, ó. Aí ele faz assim, ó, npraise, divide, ignore. Aí você trata, ó. Se a divisão for verdadeira, divida. Se não for, ele retorna zero no lugar. Ele vai dar um errinho aqui, ponto isso aqui. Cadê? Divide. Mas, sinceramente, eu prefiro fazer assim e retirar o elemento da posição. Ou dar um replace nele. Beleza. Entendeu? Tem um jeito de fazer, esse negócio. Tem outras formas de fazer que eu já vi fazendo também. Mas, ou eu deixo isso aqui, ó, infinito, como tá dizendo aqui, ou eu nem me importo, sabe? Tipo, isso aqui com poucos dados, beleza. Mas com longos dados, você só filtra e retira as divisões que não deram certo. Existe a operação, que é a operação, na verdade, multiplicação pelo inteiro, né? Que aí chama de broadcast, que é você pega o inteiro, multiplica pelo array, certo? Então ele vai multiplicar cada parte do array e vai me retornar outro, de mesma dimensão, de mesmo shape. Então, ó, mesma coisa aqui. Não é fácil essa operação, é só multiplicar por um inteiro. Aqui, ó, a data multiplicada por um inteiro. Eu consigo, com um NumPy, fazer operações sobre todo o conjunto de dados muito rápido. Por exemplo, se eu quero achar o máximo de um valor, tá? Tem esse ponto max. Então ele vai buscar dentro do array qual é o máximo dele. Por exemplo, aqui ele pegou a soma, tá? Que foi o último. Deixa eu botar para imprimir tudo. Eu imprimir todos. Pronto. Ó, o máximo é o 3, o mínimo é o 1 e a soma é 6. Ele fez sobre todo o array, tá? Caso eu tenha um array de 2 dimensões, como é que ele vai fazer saber? Aí você vai dizer se você vai querer fazer a operação no axis 0, que é na coluna, ou no axis 1, na linha, né? Ou na coluna. Aí você vai perguntar. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, max no axis 0, aí ele vai procurar de baixo para cima qual é o máximo de cada linha. Ele vai me retornar aqui 5, aqui 6. Então ele me retorna uma tupla 5, 6. Se eu disser que é no axis 1, ele vai procurar nas linhas. Então você vai ver, ó, o máximo desse é 2, o máximo desse é 5, o máximo desse é 6. Tá? Vamos fazer aqui para vocês verem. NumPy, array, vai ser NumPy, np, arrange, vou colocar esse array. Pronto, 2 dimensões. Vou visualizar o array para ver se está certinho. Então, se eu quiser o máximo, max, no axis 0. 4, 5, 6, tá? No axis 0, que é esse de cá. No axis 1. Professor, Oi, 3, 6. no axis 0, bota aí de novo.
Não era para ser 3 e 6? Ó, vou imprimir o array. Aí, pra 3 e você 6. ver. Eu vou printar Porque tinha o botado array. 4, 5, 3 e 6, tá certo. Velho. Eu vou imprimir o array. Eita, isso aqui não. Só isso aqui. Olha, veja que o array, ele é assim, ó. Eu vou ignorar este K. Só para dar um espaço para vocês verem. O array é isso aqui, ó. Tá? Eu tenho 1, 4, 2, 5, 3, 6. Mas ele imprimiu de novo, ele imprimiu errado aí de novo. Eu tô no axis 0. No axis 0 é de baixo para cima. É só para ser o 4 e o 6. Oh, desculpa, é só para ser o 3 e o 6. Ele tá imprimindo um 4, 5, Não, 6. veja só. Ele tá assim, ó. O shape dele é 2, 3, tá? Veja só que o shape do array é 2, 3. Ah, entendi agora. 4, 5, 6. Ah, entendi. Se eu der um reshape, ó, array, recebe. Eu tô fazendo assim porque ele cria uma cópia, ele cria uma view quando você dá o reshape. Então você tem que mudar de novo. Ah, agora sim, ó, 5, 6. Ah, entendi. Beleza. A forma. Ele pega o maior da coluna. O 0 e o 1 ele pega o maior da linha. No Aí caso, tem o 0 ele vai por linha, né? Se colocar 1, ele vai por coluna. Isso. Ó, se colocar 0, ele vai assim, ó. O 0 ele vai por coluna. O 1 ele vai por linha. Isso. Na minha cabeça é assim, ó. Eu guardo assim, ó. O 0 é assim, descendo. E o 1 é do lado. Ó, tá vendo? 0, 1. Ele vai procurar. Aí eu não preciso só fazer o máximo. Eu posso fazer a média. Aí me dá o valor da média. No axis 0, axis 1. No axis 1, assim, ó. Tchuk. Me deu 3 valores. 1 e 2, 3, metade e meio. Então ele já pegou, já fez a... E se eu colocar sem nada, quando eu tenho 2 dimensões assim, ele me dá a média do geral. Se eu colocar o máximo, sem nada, ele me dá o maior de todos. Conseguiram entender isso aqui? Sim. Pronto. Então eu posso somar valores. Por exemplo, se eu tenho dois dados que não estejam no mesmo shape, né? Ele soma, mas ele repete os outros, dado que um seja de 1 ano. Então ele fez a soma, completando os outros com 1. Meio que ele tenta responder isso, mas ele não vai dar o valor que você queria, porque não, assim, na matemática padrão, isso aqui não existe. Então ele coloca outros dados. Então você não está fazendo... Ela pode somar com 0, né? No caso, seria 0. Aqui não, ele completa com os valores que tem. Se for sair 1 e 2, ele ia repetir 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2? Rapaz, eu nunca fiz. Eu posso tentar agora, bora ver. Data recebe np.array. Eita. Quais são os dados que tem ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou dar um reshape nele. Data recebe. Data. 4, 5, 6. Então. Repetir, olha, você de cima. Escreve 3, 2. Aí eu vou copiar. Faltou 6 ali no final. Ones. Só para dizer np.array. Aí ele originalmente era isso aqui. Aí eu vou imprimir a data para ver se tá certo os dados, não tô dando nenhum erro. Tá faltando os 6 ali, tá? Tá 4, 5, 5. Obrigado. Nada. A data tá correta, vou fazer data plus 1. Aí ficou do jeito que tá aqui, 2, 3. Agora vamos colocar 1, 2 para ver. Então 2 mais 4. Então ficou 1 mais 2, 2 mais 2, 4. Aí 4 e 6. Ele somou o 2 aqui. Então ele fez também, da mesma forma. Ele repetiu no caso que vem em cima. Ele repetiu a coluna. Ele repetiu a coluna. Uma coisa interessante do NumPy é que você pode fazer um modelo de NumPy e salvar ele. Você pode salvar esse array. Por exemplo, aqui eu posso salvar. Eu crio um array e eu vou dizer, NumPy salva com file name, é o tipo A. Eu vou salvar ele e vou abrir de novo, que é com load. Se eu vim aqui nas pastas, eu tenho aqui, salva npx. Se eu der um load e print B, ele me dá o valor novo. Salvei o NumPy. Eu salvei com save e li com load, tá? Eu consigo fazer isso no NumPy, tá? Sim. A gente pode ler e salvar em CSV. Para isso a gente só salva, salve txt, o nome do arquivo, pronto. Eu peguei esses dados, eu salvo ele como CSV. Eu posso carregar como CSV. Então, a mesma coisa. Se eu vim cá, ele salvo new file txt, new file CSV, quer dizer, e eu posso ler ele como array. Leio de novo o NumPy. B.
Aí me dá os valores, que foram salvos primeiro em TXT. A gente pode plotar dados. A plotagem de dados, eu vou dar uma introdução agora, é uma coisa mais rápida, para a gente poder começar a plotar algumas coisas, mas a gente vai ter uma aula só de visualização de dados, tá? Aqui é uma introdução para vocês entenderem os princípios do NumPy, e aí a gente vai seguindo. A biblioteca que a gente usa para plotar as coisas é isso aqui, ó, o Matplotlib. Se vocês tiverem interesse tanto no NumPy quanto no Matplotlib, vocês podem entrar, procurar mesmo no Google, ou nesse site aqui, que é muito bom, é o WC3 School, tem muitos tutoriais, ou você pesquisa pelo numpy.org. numpy.org, ele vai ter vários tutoriais, ó, tem aqui na aba Documentation, aí você tem aqui, ó, para iniciantes do zero. Aí vai ter todos os tutoriais, tudo que a gente está vendo aqui, tem aqui, explicando direitinho, inclusive a parte de plotagem, tá? Inclusive a parte de plotagem, que tem também o link para documentação oficial do Matplotlib, que é aqui, matplot.org. Aí tem também a documentação. Caso vocês tenham dúvida, vocês conseguem acessar lá. Bem, para a gente importa assim, ó, importa o Matplotlib como PLT. No Jupyter Notebook, você precisa colocar isso aqui, ó, Matplotlib inline, senão ele não vai mostrar o dado, tá? Então a gente importa assim. Dado que eu tenho um NumPy array, por exemplo, esse aqui, eu chamo do Matplotlib, o PLT, eu quero que você plote... Oi? Repete para mim de novo essa observação aí do inline, por favor. Caso você esteja num Jupyter, num ambiente como aqui, que é de notebook, se você não usar o inline, o gráfico não vai aparecer. Ele salva como imagem. Então, Entendi. Aqui é um comandozinho para você ele aparecer aqui embaixo no notebook. Então, eu crio um NumPy array e eu mando ele plotar, só que ele não vai mostrar. Ele só vai mostrar quando eu mandar o show. Então, ó, PLT show. Carregou isso aqui, ele me mostra os dados. Em um gráfico muito simplesinho, esses dados que tinham aqui, tá? Se for uma plotagem em 2D, eu vou criar, ó, um landscape, aquilo de 0 a 5 dividido de 20 em 20, de 0 a 10 dividido de 10 em 10, certo? O que eu vou fazer? Eu posso dizer no plot as formas que eu quero plotar. Eu quero plotar com a linha purple, que é roxo, né? Quero uma linha roxa com o X, com o Y. E eu posso dizer também que eu quero colocar os pontinhos em cada ponto, os dots. Tá? Então, essas informações que eu estou adicionando. Então, ele cria, ó, uma relação linear, né? O linspace, ele cria uma reta em cada ponto, ó, uma linha roxa com os pontos. Posso colocar, ó, traço, se não me engano, assim também funciona, ó, que é a linha mal. Então, você pode escolher de várias formas. Aqui, o Ozinho, ele coloca os pontos. Então, você consegue plotar. Você consegue plotar coisas em 3D também, como esse daqui, ó. Consigo criar figuras tridimensionais para visualizar as coisas. Como é que eu faço isso? Eu crio uma figura, tá? Em plt.figure, crio uma figura vazia, que eu vou adicionar mais coisas nela. Primeira coisa, eu digo que eu adiciono que eu tenho uma projeção 3D nos X. Aí eu crio o X, o Y, tá? E o Z vai ser a função, né? Calculado pela função. Então, eu tenho aqui, no X, eu tenho os valores de menos 5 a 5, pulando de 15 em 0.15, 0.15. No Y, da mesma coisa. Aí eu faço uma grade. Esse meshed grade é que eu estou criando uma grade, X no Y. Então, tem essa grade. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função R, que ela faz um NumPy square do X e do Y. E eu passo que o Z vai ser o seno desse R. Então, estou dizendo aqui que eu estou usando seno. Poderia usar outra função, poderia usar o cos. Vai me dar outra imagem, o cosseno. Aí eu vou dizer, ó, o X, que é a figura que a gente tinha feito aqui, ó, ele vai plotar uma surface, um plano, com X, Y, Z e com alguns outros parâmetros, que aqui é a grade de 1 em 1, o X de 1 em 1 e o mapa. Isso aqui são parâmetros padrão. A gente não vai olhar com detalhes agora, mas nas próximas aulas a gente vai ver. Eu consegui, ó, plotar o cosseno aqui. Sei lá, vamos plotar a tangente. A gente consegue ver a tangente como é um plano, né? Fica o plano. A tangente nos lugares. Tranquilos aqui, se tem alguma dúvida? Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a trabalhar com um pouco de dados, tá? Eu vou fazer algumas coisas aqui com vocês. Não se assustem, mas vai ser bastante interessante. Existe um site que chama-se
Kaggle, ele tem vários datasets que a gente pode usar para treinar as coisas. Eu peguei um dataset que ele tem as notas históricas anuais de geografia e história, tá? Nos exames e nos testes. O que é que eu vou fazer? Eu quero fazer uma análise desses dados e tirar conclusões sobre ele, utilizando o NumPy e o SymPy. O NumPy, no caso aqui, que a gente usou, né? Tem muitas linhas de dados. Isso aqui para fazer na mão é impossível. Para fazer isso aqui com array, pior ainda. Aí o NumPy vem no nosso auxílio, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa, para carregar um arquivo CSV, eu dou um load txt num lugar. Eu estou dizendo que eu estou separando com vou pulando de um em uma linha, certo? Eu disse aqui que o data type, por exemplo, é um string, certo? Eu coloquei como string porque tem strings dentro do data type. Bem, o que eu estava dizendo você vai carregar o arquivo CSV, no passo diretório, ele vai pegar pelas vírgulas, ele vai pular de uma linha para ler, e eu vou dizer que o data tipo é string. Por quê? Porque eu tenho nomes. Aí quando eu tenho nomes, eu tenho que tratar tudo como string, tá? Aí o que eu vou fazer agora? Se eu printar esses dados... Professor, Oi. Essa questão da vírgula, você chegou a ver o banco de dados separado para saber se era vírgula ou se era ponto e vírgula? Eu olhei aqui no data, quando ele importa tipo vírgula. Ah, tá. Porque geralmente ele usa ponto e vírgula. Aí eu sempre fico na dúvida, quando é que vem, onde é que eu olho para ver se é vírgula ou se está sendo separado por ponto e vírgula? Olha, eu faço um método muito, muito arcaico, que é o seguinte, eu venho aqui, ó, eu abro com um editor de texto normal. Ah, sim, sim. Assim, deve ter alguma forma de ver, aí eu venho aqui, ó. Geralmente eu boto ponto e vírgula, aí se eu ver que a base de dados tá ruim, aí eu altero para vírgula, vou trocando. Aí eu abro assim, numa coisa normal, tô vendo aqui, que é vírgula, aí eu já coloquei lá. E eu já sabia que nesse site geralmente vem com vírgula. Valeu. Aí, ó, se eu printar o dado 0, eu vou imprimir isso aqui de novo, lá no começo. Eu vou roubar isso aqui por um tempo, para não ver. Pronto. Veja só, ele pega linha a linha, o que não é legal, porque a gente está pegando linha e quer fazer operações com cada coluna. Então, a gente faz o processo de transformação da matriz. Isso aqui é uma matriz, então a gente pode fazer a transformada dela, né? A transformação, a transposta. Então, a gente faz esse ponto T para pegar a transposta dela. A gente pega a transposta da matriz e coloca como colunas, beleza? Aí eu faço, ó, eu posso imprimir cada coluna individualmente. Aqui é só para imprimir, mas eu não preciso disso. Eu posso printar agora, ó, print colunas 0. Aí ele imprimiu a primeira coluna. Se eu colocar, ó, coluna 1, aí ele imprime a segunda coluna. Eu fiz a transposta. Detalhe, isso aqui, mais uma vez, é uma view. Então, para você poder alterar as coisas, se eu imprimir os dados, ele vai querer imprimir lá e vai continuar imprimindo a linha. Tá? Se eu fizer isso aqui, ó, dados T, e querer imprimir os dados, vai continuar, ó, não vai nem dar nem para fora. Vai continuar sendo a linha, porque aqui é uma view. Já se eu faço ponto T aqui dentro, aí ele pega. Então, se você quer salvar, você salva em uma variável fora, certo? Beleza, continuando. Agora, o que a gente vai fazer? A gente já conseguiu os dados transpostos, só que eles estão como string. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar eles caso ele seja float. Então, como é que faz isso? Eu pego o NumPy, esse valor s.strip, ele vem daqui, ó. Eu estou fazendo um tipo de coisa muito comum fazer no Python, que é fazer um for com a operação já nele. Eu estou fazendo um for, primeiro isso aqui é um for. Na coluna 1, ó, para cada dado na coluna 1, cada dado S, eu vou fazer um strip, ou seja, eu vou partir ela, partindo pelo ponta barra, e eu vou mudar o tipo para float. Tá? Isso aqui, para eu poder converter da string para float. Então, converto, e eu posso fazer agora, por exemplo, np.min, a média dos elementos. A média da coluna 2 é 61, por exemplo. Vocês estão entendendo? Qualquer dúvida é só falar, tá, pessoal? Repeta aí, professor, por favor. Ó, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um for em cada elemento da coluna e estou dizendo para você, para ele partir o elemento, tirar as vírgulas, as aspas, e montar como float, certo? As type, eu estou dizendo, ó, vire float para cada elemento da coluna, e estou dizendo que essa coluna 2 vai ser isso agora. Aí eu posso fazer, aqui embaixo, a média dessa coluna. Foi o que eu fiz, essa operação. Certo.
Ó, a primeira coluna as notas de história, por exemplo, a segunda é as notas de geografia. Fiz a mesma coisa. A única coisa que eu mudei foi aqui, ó, a coluna que eu peguei, tá? Então, a gente pode fazer a média. A média, eu já falei para vocês que é a mínima. Eu vou apagando as coisas de baixo. Eu já deixei pronto, para vocês não se confundirem. Vamos lá. Ó, a média, em história, 61, a mediana foi 6,2. A média de geografia, 54, a mediana, 56,25. Tá? A primeira coisa que a gente conseguiu só fazendo isso. A gente já tem esses dados, a gente já tem a média. Mas eu posso fazer mais coisas? Posso. Eu posso tentar entender qual é o desvio padrão desse negócio. Aqui, ó. Fiz a média. Para o desvio padrão, eu uso aqui, ó. Standard Deviation, STD. E para variação, eu uso variância, né? Eu uso VAR. Então, Standard Deviation das nossas de história, a variância das nossas de história. A Standard Deviation da de geografia e a variância da de geografia. Então, se eu rodar, eu vou apagar isso aqui, eu tenho o desvio padrão de história, a variância de história, desvio padrão de geografia, a variância de geografia, tá? Claro que, dando que a gente entenda que essas notas estão distribuídas numa distribuição normal, né? Que isso possa acontecer. Mas a título de você poder fazer esses cálculos, isso aqui fica bem mais rápido que fazer na calculadora, ou fazer uma tabela Excel, talvez, porque aqui a gente já pode plotar, né? Já pode plotar esses dados como a gente vai plotar aqui na frente. Então, o que a gente pode fazer mais? A gente pode ver os mínimos e os máximos. A gente já viu a média, a moda, a mediana. Então, a gente pode ver os mínimos e máximos dele. Posso só dizer. A gente já viu essas funções, mínimos e máximos. Nota máxima, a nota mínima, a nota máxima de geografia, nota mínima de geografia. Alguém tirou 101. Não sei como, mas tiraram 101. É bem tranquilo. Isso aqui vocês estão me acompanhando? Sim. Sim. Vocês já tinham usado, só a título de curiosidade, a biblioteca NumPy para alguma coisa? Sim. Vocês já usaram para quê? Eu sou estaticista, então eu uso muito para análise de estatística. Olha aí. Mais alguém usou para alguma coisa? Vou botar aqui. Aproveitando, deixa eu fazer uma pergunta para você. Pode fazer. Quando tem um banco de dados, por exemplo, e eu salvo uma variável com tipo, digamos que ela estava com tipo inteiro, só que na verdade ela para ser um caractere, certo? Certo. Caractere não, esqueci o nome. Um string? Um string, isso. Um string. Aí, digamos que eu converti e quero salvar essa base de dados. E abrir, por exemplo, em um outro momento nessa base de dados. Aí a pergunta é, quando eu abro, por que quando eu converto não vai na hora que eu converto? Quando eu abro lá de novo no Python, ainda continua como um inteiro. Olha, pode ser muitas coisas, mas a resposta mais correta pode ser duas. A primeira é que você salvou a visualização, não a cópia. Então, você primeiro deveria fazer uma cópia do dado e alterar a cópia. E a segunda é que quando você salvou o tipo de dado, você precisaria informar o tipo de dado que você quer salvar. Você cria um novo, dizendo, não, olha, eu quero criar uma nova coluna com esse tipo de dado. Pronto, por exemplo, tinha umas com string que era para ser float. Aí eu consegui converter e salvar. E aí depois, quando eu fui usar essa base de dados, aí tudo bem, esses daí estava reconhecendo, já quando eu pedi o tipo lá, já estava como float. Mas aí no caso da string, quando ia para lá, só ia como inteiro. A linha específica era 0 e 1. Só que esse 0 e 1 eu tinha que tratar ele como string, entendeu? E não como inteiro. Porque, assim, eu entendi o que você quis falar. É que, na verdade, o NumPy, cada coluna vai ter um tipo de dado específico. Então, quando você... eu acho que eu entendi. Cada coluna, né, tinha... Quando você visse 0 ou 1, você queria tratar ele como uma string. Isso. Na análise ali que eu estava fazendo, estava ok. Só que eu queria salvar ele para quando eu fosse utilizar ele de novo em outra análise, já ser reconhecido como string, entendeu? E eu não precisar estar fazendo essa transformação. Aí eu eu diria para você salvar com uma lista lá dentro. Porque uma lista você pode salvar vários tipos de valores no mesmo lugar. Num string, não. Ou num string, não. Num NumPy, não. Tem que ser um tipo de dado. Eu estava usando pandas. Por isso, assim, queria saber se no NumPy talvez funcionasse. O pandas ele é implementado em cima do NumPy. Do NumPy, então, tudo que o NumPy traz, o pandas ele melhora. Então, essa história de cada coluna... Se não funciona lá no pandas... Oi? Ou seja, se não funcionou no pandas, talvez eu não tenha uma solução usando o NumPy. É. Tá, de boa. Obrigada.
Talvez o SimPy possa te ajudar, tá? Que ele cria de outra forma. Mas a gente vai ver mais à frente. Tá? Eu vou dar uma olhada. Tá? Valeu. Então, a gente pode ver percentis, tá? A gente pode dizer, ó, quero percentis com 25, com 50, com 75. Imprimir os percentis. Eu posso pegar e mostrar. Vou rodar o código todo dessa vez e vou mostrando cada partezinha do que foi feito. Então, aqui, ó, os percentis de história, os percentis de geografia, tá? Eu posso imprimir a distribuição normal, né? Se está em distribuição, como está a distribuição dessas notas. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso dizer, ó, que antes disso, não é isso mesmo. Eu posso dizer, ó, vou fazer uma figura 12 por 5, vai ser um histograma, certo? Isso aqui é o histograma de história, isso aqui é o histograma de geografia, de 10 em 10 com alfa de 5, 0,5. Então, eu vou fazer de 10 em 10, esse alfa de 0,5 são um parâmetro para dizer o tamanho, tá? Então, eu coloco aqui, aí eu vou ter o X, as labels, o X vai ser a nota, a label do Y vai ser a frequência, e o título vai ser a distribuição normal. Eu coloco a legenda e mostro os dados. Como eu já tenho esse dado aqui, eu estou fazendo um histograma, o bias 10 e alfa 5, essas configurações, ele já me dá a distribuição normal com que o dado está. Ou não, né? Mas está quase seguindo a distribuição normal, né? Aqui. Tá. Então, eu posso pegar, se tem uma distribuição normal, eu posso ver quais notas são abaixo da média. Então, eu posso fazer a soma e mostrar a quantidade de notas abaixo, acima da média, com base naquilo ali. E as correlações. Existe correlação entre história e geografia? Existe uma correlação fraca, né? 0,5. Não chega nem a ser fraco, né? Quase fraca. 0,5. E acima da média tem o 333, abaixo da média tem o 301. Número com desempenho consistente, que seria desempenho consistente, que mantém a nota em história e geografia. Seria o standard deviation, entre notas de história e notas de geografia, com x0, com uma variação menor que 5, né? Estou considerando isso aqui como se fosse uma nota estável. Então, eu imprimo uma quantidade, esse sum, eu estou contando quantas notas foram de desempenho consistente. Fiz o desvio padrão no eixo 0, vi quais deles têm um desvio, uma variância menor que 5 e contei. Eu disse que era o desempenho consistente. Eu posso fazer um ranking dos alunos, tá? Pegando as notas, dividindo por 2, fazendo a média, né? E calculando o argsort. O que é isso? Eu passo um argumento, que é a média do aluno, e vou sortear do final ao começo. O sort é agrupar. Então, eu vou pegar do maior para o menor, tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Esse argsort, sort, é ordenar. Lembra daqueles algoritmos de ordenação? Argsort é porque eu passo um parâmetro para ele ordenar. Eu ordeno isso aqui. Ele imprime os índices. Aqui dos alunos, ordenado. E eu posso fazer o gráfico de boxplot, né, para comparar a distribuição das notas. Para isso, é só você dizer, ó, eu quero um boxplot, passando nota, história, geografia e as labels. Aí é só dizer o título e dar o show que ele mostra aqui. História, geografia. Tá mais ou menos onde está a distribuição normal, a coisa está mais ou menos equitativo, né? As notas de história estão um pouquinho melhores. A gente já viu aqui que as notas de história estão um pouquinho melhores do que as de geografia. Até aqui vocês estão conseguindo entender, pessoal? Ou tá muito rápido? Tá tranquilo. Tranquilo? Fazer a atividade que já é dos 500. Por sinal, vocês conseguiram fazer a atividade passada? Pode falar. Foi sem querer. Eu tô tentando fazer até agora. Vocês estão achando muito complicada a atividade? Aquela atividade? Eu tô um pouco porque tá faltando um pouco de tempo pra mim. Eu consegui fazer. Eu consegui fazer, professor, mas dando uma olhada em exemplo. Não, mas é assim mesmo, olhando os exemplos. Mas o negócio é que vocês conseguiram, né? Fazer, faltando tempo e tal, mas dá para fazer. Dá para fazer, agora é que talvez tenha alguns colegas que estão no curso que ele não tem ainda habilidade para alguns passos de realmente fazer o joguinho, entendeu? Mas dando uma olhada dá para fazer. A parte do gerar o arquivo de som, né? Com a lista, isso aí dá para desenrolar. Mas qualquer coisa, minha gente, se vocês tiverem muita dúvida nas atividades, manda mensagem lá no grupo, que eu, o Elson, a gente pode ver, até marcar um encontro a mais com vocês. Tá? Professor, tira só uma dúvida. Eu vi que tem atividade que estava no Colab. Aí no vídeo, lá no minuto 3h45 e 3h50, o senhor fala que vai ter uma atividade, outra atividade. É a mesma? É que eu fiquei na dúvida. Que não achei outra atividade, não. Além da que está no Colab, que é fazer
as funções de fração. Só tem essa, né? Só tem essa que eu falei, eu acho que das atividades que estão atrasadas. Eu falei que o pessoal poderia entregar, tanto as práticas quanto as teóricas. Entendi. Não, entendi. Tudo bem, então. Eu fiz essa, então. Tá bom, professor. Obrigado. A atividade dessa semana vai funcionar como a outra, que eu vou ter gravado difícil. O Akinator tá meio difícil de fazer. Pessoal, essa do Akinator é um pouquinho mais simples do que vocês pensam. Mas, caso estejam com muita dificuldade mesmo, vocês finalizam, tá? Porque eu vi que pouca gente entregou, aí vocês dão uma choradinha lá no grupo que a gente consegue ir ajudando vocês. Eu posso ir dando umas dicas do que fazer, do que não fazer. Aí vocês vão saindo, sabe? Destravando. Vocês estão... Mas tá aqui até então... Olha, Alessandro, para essa última atividade eu posso estender, tá? Não para as atrasadas anteriores, mas para essa última atividade eu posso estender. Mas não muito, no máximo na semana que vem, para não acumularem mais atividades. Vai ter atividade hoje, professor? Vai, mas eu vou gravar o mesmo estilo do outro. Vou gravar um vídeo mostrando para vocês com mais calma. Porque aqui não vai dar tempo não de mostrar não. A gente já está quase estourando na hora. Eu tenho mais alguma coisa para fazer. Mas adiantando assim, o que eu vou pedir para vocês fazerem, eu vou dar uma base de dados para vocês, tá? E eu quero que vocês me respondam perguntas sobre aquela base de dados. Inferências sobre ela. Basicamente vai ser isso. Tem uma base de dados e eu quero que vocês me deem respostas sobre ela, tá? Isso aqui é bem da parte da estatística, né? Na matemática estatística, a matemática aplicada. Então, eu acho que para vocês, principalmente para o pessoal da área da matemática, isso aqui é muito, muito bom vocês saberem fazer, trabalhar com essas coisas. Sim. Só tem mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Não vai dar tempo de eu mostrar tudo, mas é um dos procedimentos matemáticos que a gente consegue simplificar com o uso de bibliotecas matemáticas como essa, né? Alguém já ouviu falar na operação de convolução? Não. Qual a ideia da operação de convolução? Vou dar uma ideia gráfica aqui para vocês, mas é o seguinte: imagine que eu tenho um sinal temporal, tá? Uma função no tempo, uma função discreta. Ela é uma f de n, tá? E ela pode ser, por exemplo, assim, ó, a função aqui. Isso aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Aí vai assim. Imagine que isso aqui está retinho, tá? Então tem essa função. E eu tenho uma segunda função, que é resultado. Vamos dizer que eu tenho aqui um microfone, tá? Essa função aqui, ela entra no microfone. O microfone faz um processamento e ele me retorna um outro sinal. Um outro sinal, por exemplo, tudo em 1. Eu me lembro disso em integral, professor, sobreposição de sinal, eu acho que é isso. É algo parecido. Tanto é que o nome da operação em sinais discretos é soma de convolução e em sinais contínuos é integral de convolução. Tá parecendo mais negócio de Fourier. Isso aí, de Fourier, aí tem um teorema de Borel, é isso mesmo. Eu já vi, tô me lembrando assim. Mas é basicamente essa a ideia. O que acontece? A soma de Fourier, a soma de convolução, você vai pegar a entrada x de n, por exemplo, e você vai multiplicar pela resposta, que é, no caso, a saída, né? Eu não perdi meu lápis, x de n. Então, a gente chama h de n menos 1. Deixa eu ver se é essa fórmula mesmo, tá? Deixa eu só ver. Eu acho que é ao contrário. Soma de convolução. Só para ter certeza que eu não estou falando besteira. N menos k. Sabia que tinha coisa errada? E é k. Deixa eu pegar isso aqui. Sabia que eu tinha criado alguma coisa errada? Eu sempre esqueço como é esse negócio. Pronto. Melhor. Então, o que é esse aqui? Esse x é a entrada. Esse h aqui foi a resposta. Essa soma de convolução, ela me retorna o processo que foi feito lá dentro. Qual foi a função que retornou essa saída? Certo? Então, tipicamente, a gente faz isso graficamente. A gente faz como? A gente deixa a função original, a gente pega a outra função e faz os deslocamentos no tempo. Aqui eu inverti ela, e somei n. Então ficou alguma coisa tipo assim, né? Isso aqui eu estou pegando a função. E o que eu faço? Eu vou somando ponto a ponto. Eu somo esse com esse, aí esse com esse, e assim vai. E vai me dar um valor, um conjunto de valores, que vai me retornar a soma de convolução. Bem grosso modo, tá? Soma de convolução do meu sinal.
Para fazer isso na mão é um tanto trabalhoso e chato, tá? Tanto é que às vezes a gente tem que recorrer a algumas somatórias que são muito malucas, que aí a gente vai ter que ir para a transformada de Fourier, ou tentar utilizar outras ferramentas matemáticas mais avançadas para tentar resolver esse negócio. Mas no Python, a gente pode resolver isso de uma maneira safadinha, como fala. Primeiro, que se eu quisesse responder, o NumPy ele traz a operação de convolução, tá? Mas eu implementei a operação de convolução com o NumPy aqui, só para vocês verem. Eu dei o sinal, o kernel é essa saída, tá? Eu dei um sinal, eu dei o kernel, e eu estou fazendo o tamanho deles, estou fazendo justamente a saída lá, ó, aquela operação que eu tinha feito. Ó, a mesma coisa. E vou fazendo a operação com a soma. Inverti, tomando a saída e multipliquei. Aí eu faço o sinal convoluído e imprimo. Isso aqui é só a plotagem. Então, ó, tinha um sinal original, que era esse todo craquelado. Tinha um kernel de convolução, que era uma saída. Isso aqui é muito usado para filtros. Quero filtrar alguma coisa. E fiz a convolução. E o sinal saiu mais limpo. Eu posso tomar a média móvel com mais pontos, tá? Para tentar filtrar mais. Cadê o kernel? Kernel. De convolução, sobe. Sinal. O kernel está lá em cima. Aqui. 5, eu vou colocar um kernel com 10. Mais etapas. Sinal craquelado, mais etapas, eu tenho uma curva ainda mais suave. Tá? Isso aqui eu estou resolvendo um filtro. Muito simples, apenas com sinal de convolução. Eu tinha esses picos e fiz essa convolução. Isso pode ser usado em muitas outras áreas, tá? Essa operação de convolução, em específico, ela é utilizada à torta à direita. Parece a ideia de quando a gente começa a estudar integral. Parece bem essa ideia. Isso aqui é usado à torta à direita, tanto na computação quanto na matemática. Na computação a gente usa bastante, porque se a gente tem dois sinais, e a gente não quer confundir os sinais, a série de Fourier, né, que trata lá, ele trata com base nas somas de convolução, que é uma operação custosa se a gente for fazer nos métodos simples, usando lista. Acho que não tem nem como implementar com lista, tá? Porque não tem como a gente somar sinais, somar vetores, então a gente consegue trabalhar como um vetor, de fato, a operação. Existe a numpy.convol, se eu colocar aqui, ó, sinal, np.convol, sinal e kernel. Aí eu tenho vários modos, tem várias coisas. Eu vou deixar aqui assim. Então, sinal de convolução, eu posso imprimir o SN no lugar, né? Fluido SN. Deu algum erro. Errei alguma coisa. Vamos ver se vai. Que é o mesmo. Eu coloquei semi, quer dizer que é a mesma dimensão, tá? Então, ó, eu consegui o sinal convoluído com apenas uma linha de código fazer a convolução, tá? Isso é muito utilizado e assim simplifica bastante para a gente. Por isso a importância do NumPy. A gente consegue também visualizar imagens, a gente consegue trabalhar com imagens, fazer filtros em imagem, a gente consegue fazer muita coisa com o NumPy, tá? Você tinha alguma dúvida? Eu só não entendi ainda para que serve essa convolução, mas depois eu vou pesquisar. Aplicação. Veja só, imagine o seguinte. Vocês já ouviram do LHC, né? Do colisor de partículas? O meu professor de física, Fábio, ele trabalha com buracos negros. E ondas gravitacionais. Ele estava procurando sinais de ondas gravitacionais que aconteceram com buracos negros de baixa densidade, relativamente baixa, né? Que você sabe que tem alto. Só que era um sinal muito sensível. Aí o sinal dele vinha com um monte de ruído. Tanto ruído que ficava maior do que a entrada. Ou seja, você não conseguia descobrir o dado real por conta do ruído. Então, se você sabe o tipo de ruído, por exemplo, se eu sei que é um ruído gaussiano, o ruído que tem aqui. Se eu sei qual é o tipo de ruído, eu posso considerar essa minha saída aqui, que eu já sei qual é o ruído que está me dando. Já sei qual é a saída, qual é o ruído. Eu sei que é um ruído gaussiano. Então, esse meu H é a função que dá o ruído gaussiano. Então, eu conheço ele. Mas eu não conheço a minha entrada. Não conheço qual é o dado. Então, eu consigo, dado a entrada, dada a saída, que é uma saída com um ruído gaussiano, eu descobri qual foi a minha onda original. Entendi. Sacada legal. Eu consigo... Aí, imagina que eu tenho... trazendo mais para a área da computação, né? Eu tenho o celular.
Os celulares, eles trabalham em frequência, as ligações, muito parecidas. Muito parecidas uma das outras, as frequências. Então, como é que eu faço para separar cada um na sua frequência? Para chegar e usar. A forma que a gente conhece é pelas integrais para série de Fourier, né? Série de Fourier, série de Laplace. Só que computacionalmente, a gente tinha que ter os AKs, né? Algumas funções em específico, você calcular o AK é muito custoso para a computação. Mas já as séries, as convoluções, são só operações de soma, que para a computação é o ideal, você está fazendo só soma. Aí acaba sendo às vezes mais vantajoso para você separar e achar os coeficientes, que tem uma relação que transforma a transformada de Fourier numa série de convolução. Então, se vocês querem fazer um filtro em algum dado, se tiverem um sensor, se estiver obtendo um dado de um sensor, fazendo alguma coisa, tá algum ruído muito chatinho, você usa uma convolução e o sinal sai limpo. Isso é um procedimento matemático, tá? Aplicado, a matemática aplicada, que é muito mais fácil a gente fazer computacionalmente com Python do que fazer na mão. Entendido? Alguma dúvida, minha gente, nesse assunto? Vai surgir mesmo quando eu começar a fazer os exercícios. Mas pergunte, viu, gente? Os exercícios você tem que interagir, não tem problema pesquisar, não tem problema dar uma procurada por alguma coisa. O negócio é entender o que está fazendo. Eu estou com um problema tentando validar a entrada do polinômio, até agora eu não consegui fazer o que ele mesmo verificasse o polinômio e separasse o que é potência, o que é constante, o que é variável. Porque assim, depois disso tudo está separado, meu algoritmo funciona perfeito, mas esse de separar as coisas é que eu ainda não saquei direito. Eu fiz assim, eu percorri toda a string e separava. Quando era número, quando eu conseguia um número, separava. Era a ordem que aparecia. Eu fiz assim, tá? Então, não tendo mais dúvidas, essa foi a nossa aula 9, não é isso? Vou colocar a atividade lá no Classroom. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só para falar.